Olá, paz do Senhor, espero que esteja bem. Hoje é o nosso 29º dia dos nossos 184 dias lendo a Bíblia em ordem cronológica. Hoje iremos ler Josué 19 ao 24 e assim encerrar o livro de Josué. Amém? Que seja uma leitura abençoada, que seja uma leitura com discernimento do Espírito Santo, com entendimento da palavra, que não sejam apenas textos, mas que sejam a revelação de Deus para as nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Josué 19 vai dizer assim: As terras da tribo de Simeão. A segunda distribuição das terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Eram da tribo de Simeão as cidades de Berseba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Balá, Ezem, Eltolade, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Hazar-Susa, Bet-Lebote e Seruém. Aos todos 13 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram dessa tribo Aim, Rimon, Éter e Asa. Ao todo 4 cidades com seus povoados. Pertenciam ainda à tribo de Simeão todos os povoados vizinhos dessas cidades até Baleat-Ber, isto é, Ramá do Sul. Estas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo, de modo que a de Simeão recebeu parte delas. As terras da tribo de Zebulon. A terceira distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Zebulon. Elas receberam terras que iam até Sarid. A sua divisa subia na direção oeste até Marala, passava por Debacete e chegava ao riacho que fica a leste de Joqueneão. Do outro lado de Seride, seguia para o leste até a divisa com Quislot e Tabor, passava por Daberate e subindo chegava até Zafia. Continuava na direção leste até Gat e Efer e Et-Cazim, virando para o lado de Neia, pelo caminho de Rimon. No norte, a divisa virava para o lado de Hanatom, terminando no vale de Efitael. Das terras de Zebulon também faziam parte Catate, Naalaal, Zinron, Ídala e Belém. Ao todo 12 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias de tribo de Zebulon receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Issacar. A quarta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Issacar. As suas terras incluíam as cidades de Jezreel, Quisolote, Sunem, Afaraim, Seom, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, En-Ada e Bet-Pazés. A divisa passava por Tabor, Sazima e Bet-Semes, terminando no Rio Jordão. Faziam parte das terras de Issacar 16 cidades mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Issacar receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Aser. A quinta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Aser. Essas terras incluíram as cidades de Elcate, Ali, Betem, Aquizaf, Alameleque, Armade e Missal. No lado oeste, a divisa chegava ao Monte Carmelo e Sior-Lebinate. Depois virava para o leste até Bet-Dagon, passava por Zebulon e pelo vale de Efitael, e ia para o norte até Bet-Emeque e Neiel. Continuava para o norte até as cidades de Cabul, Hebron, Reob, Amon e Caná, chegando até a grande Sidom. A divisa então virava para o lado de Ramá, chegando a Tiro, a cidade cercada de muralhas, daí virava para o lado de Oza e terminava no mar Mediterrâneo. Das terras de Aser também faziam parte Maalabe, Aquizib, Uma, Áfica e Reob. Ao todo 22 cidades mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Aser receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Naphtali. A sexta distribuição das terras foi feita para as famílias da tribo de Naphtali.
A sua divisa começava em Elef, desde o carvalho de Zaananim, e ia de Adame, Negueb e Jabneel até Lacum, terminando no Rio Jordão. A divisa virava para o oeste e ia até Asnote Tabor, daí seguia até Rucoque, chegando até Zebulon ao sul, até Aser ao oeste e a Judá ao leste no Rio Jordão. As cidades protegidas por muralhas eram Zidim, Zer, Hamate, Hakate, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, En-Hazor, Iron, Migadelel, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes, ao todo 19 cidades mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Naphtali receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Dan. A sétima distribuição das terras foi feita para as famílias da tribo de Dan. As suas terras incluíram as cidades de Zora, Estaol, Irsemens, Zalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Balaate, Jeude, Beni-Beraque, Gat-Rimon, Mejarcon e Racon e outras terras que ficam em frente à cidade de Jope. Quando os descendentes de Dan perderam suas terras, eles foram a Laís e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram seus moradores. Então tomaram posse da terra e passaram a morar nela. Mudaram o nome da cidade de Laís para Dan, que era o nome do fundador da tribo. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam como sua propriedade. As terras de Josué. Quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, filho de Nun, uma parte para ser sua propriedade. Como o Senhor tinha ordenado, deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim e se chamava Timnat-Será. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias das tribos de Zaim fizeram a divisão da terra. Para fazer essa divisão, consultaram o Senhor por sorteio, na entrada da tenda sagrada em Siló, e assim acabaram de repartir a terra. Josué 20, a cidade para os fugitivos. O Senhor Deus ordenou a Josué: diga ao povo de Israel, escolha algumas cidades para os fugitivos. Eu falei dessas cidades a vocês por meio de Moisés. A pessoa que sem querer ou por engano matar alguém poderá fugir para uma dessas cidades para escapar do parente da vítima, que está procurando vingança. O fugitivo irá ao lugar de julgamento na entrada da cidade e explicará aos líderes o que aconteceu. Então, elas o deixarão ficar na cidade e lhe darão um lugar para morar ali. O povo da cidade não entregará o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo porque matou alguém sem querer e não por ódio. O fugitivo ficará na cidade até ser julgado na presença do povo dali, e até que morra o grande sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Aí poderá voltar para sua cidade, a cidade de onde fugiu. Como cidades para o fugitivo, escolheram Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naphtali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou Hebron, na região montanhosa de Judá. A leste do Rio Jordão, no planalto, a leste de Jericó, no deserto, escolheram Bezer da tribo de Rubem, Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Essas foram as cidades para os fugitivos escolhidas para todos os povos de Israel e para todos os estrangeiros que moravam no meio dos israelitas. Qualquer pessoa que sem querer matasse alguém podia encontrar proteção nessas cidades. Essa pessoa não podia ser morta pelo parente que procurava vingança. Ela era julgada ali na presença do povo da cidade. Josué 21, a cidade dos levitas. Os chefes das famílias dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Nun, e com o chefe das famílias de todas as tribos de Israel. Eles disseram: o Senhor Deus ordenou, por meio de Moisés, que nos desse cidades para morar, e também pastos ao redor delas para o nosso gado. E os israelitas, obedecendo a ordem de Deus, o Senhor, deram das suas terras cidades e pastos para os levitas. As cidades dos coatitas foram as primeiras a receber cidades. As famílias dos coatitas foram as primeiras a receber cidades.
Os levitas, que eram descendentes dos sacerdotes Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros coatitas receberam 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, de Dan e da metade oeste da tribo de Manassés. Os gersonitas receberam 13 cidades das famílias das tribos de Issacar, Aser, Naphtali, e de metade da tribo de Manassés, que estava em Bazã, a leste do Jordão. As famílias dos Meraritas receberam 12 cidades das tribos de Rubem, Gade e Zebulon. O povo de Israel, por meio de sorteio, separou para os levitas essas cidades e os passos ao redor delas, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. São citadas a seguir as cidades das tribos de Judá e de Simeão que foram dadas aos descendentes de Arão, que eram do grupo de famílias de Coate, filho de Levi. As terras dos coatitas foram as primeiras a serem sorteadas. Deram a essas famílias a cidade de Kiriat Arba. Arba foi o pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e os pastos ao seu redor. Mas os campos em volta da cidade e os seus povoados tinham sido dados a Caleb, filho de Jefoné, como sua propriedade. Aos descendentes de Arão deram Hebron como seus pastos, Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Deram também as cidades de Libna, Jatir, Estemoa, Olão, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, com seus pastos. Ao todo, 9 cidades das tribos de Judá e de Simeão. Da tribo de Benjamim deram 4 cidades, Gibeão e Geba, Analote e Almon. Ao todo, foram dadas 13 cidades com seus pastos aos sacerdotes que eram descendentes de Arão. Para as outras famílias coatitas, que eram levitas, eles deram algumas cidades da tribo de Efraim. Essas famílias receberam Siquém e os seus pastos da região montanhosa de Efraim. Siquém era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os coatitas receberam também Gezer, Kibzaim e Bet-Horon, com seus pastos. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan, eles receberam 4 cidades: Eutec, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, com seus pastos. Da metade oeste da tribo de Manassés, eles receberam das 2 cidades, Tanak e Gat-Rimon, com seus pastos. Essas famílias coatitas receberam ao todo 10 cidades com seus pastos. Os gersonitas, que eram outra família de levitas, receberam na metade leste da tribo de Manassés, a cidade de Golã e Bazã com seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também a cidade de Besterá, com seus pastos. Da tribo de Zacar, eles receberam 4 cidades, Quizião, Daberate, Jarmute e Enganim, com seus pastos. Da tribo de Aser, eles receberam 4 cidades, Mizal, Abidom, Eucate e Reob, com seus pastos. Da tribo de Naphtali receberam a cidade de Quedes, na Galiléia, com seus pastos. Quedes era uma cidade para fugitivos que tinham matado alguém. Os gersonitas receberam também Amote, Dor e Cartã, com seus pastos, ao todo 3 cidades. As várias famílias dos gersonitas receberam ao todo 13 cidades com seus pastos. Os outros levitas, isto é, as famílias meraritas, receberam da tribo de Zebulon 4 cidades: Joqueneão, Cartá, Diminá e Naalau, com seus pastos. Da tribo de Rubem, eles receberam 4 cidades: Bezer, Jassa, Quedemote e Mefaate, com seus pastos. Da tribo de Gade, eles receberam Ramote, em Gileade, com seus pastos. Ramote era uma das cidades para fugitivos que tivessem matado alguém. Os Meraritas receberam também Manaim, Esbom e Jazer, com seus pastos, ao todo 4 cidades. Esses levitas, isto é, as várias famílias meraritas, receberam 12 cidades ao todo. Das terras dos israelitas foram dadas aos levitas ao todo 48 cidades com seus pastos. Cada uma dessas cidades tinha pastos ao seu redor. O povo de Israel toma posse da terra. Assim o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que havia prometido a seus antepassados. E quando tomaram posse da terra, eles passaram a morar nela. O Senhor lhe deu paz com os povos vizinhos, conforme havia prometido aos seus antepassados. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir, pois o Senhor deu ao povo de Israel a vitória sobre eles. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. A volta das tribos de Rubem, de Gade e de Manassés do leste. Um só israelita podia
fazer fugirem 1000 inimigos, porque o Senhor nosso Deus está lutando por vocês como prometeu. Por isso, ame somente o Senhor nosso Deus. Mas se vocês não forem fiéis a Ele e fizerem amizade com os povos que ainda estão aí e casarem com essa gente, podem ficar certos de que Ele não expulsará mais esses povos do meio de vocês. Pelo contrário, eles se tornarão perigosos para vocês como se fossem precipícios, armadilhas, chicote nas costas ou espinhos nos olhos. E isso continuará até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor nosso Deus lhes deu. Agora o dia da minha morte está perto. Todos vocês sabem, no meu coração e no meu íntimo, que o Senhor nosso Deus lhes deu a todas as coisas boas que havia prometido. Ele cumpriu tudo, não falhou em nada. Sim, o Senhor nosso Deus fez com que acontecessem todas as coisas boas que ele lhes tinha prometido. Mas se vocês adorarem outros deuses e se curvarem diante deles, então ele ficará irado e castigará vocês. Porque se fizerem isso, quebrarão a aliança que o Senhor Deus mandou que cumprissem, e logo não ficará nenhum de vocês nesta boa terra que eles lhe deu. Josué 24. A despedida de Josué. Depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel. Chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os juízes de Israel, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: O Senhor, o Deus de Israel, diz isto: Há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Tera, um dos teus antepassados, era Deus de Abrão e de Naor. Porém eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates, e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Eu lhes dei muitos descendentes. A Abraão eu dei Isaque, a Isaque dei Jacó e Esaú. Esaú eu dei para ser sua propriedade, a região montanhosa de Ser. Porém Jacó e seus filhos desceram até o Egito. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição no Egito. Nessa ocasião tirei vocês de lá. Fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito, e eles chegaram até o Mar Vermelho. Mas os egípcios os perseguiram até o mar com carros de guerra e cavaleiros. Então os israelitas me pediram socorro, e eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios, e mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Vocês viram o que eu fiz com o Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Então eu os levei para a terra dos amorreus, que moravam a leste do rio Jordão. Os amorreus os atacaram, mas eu dei a vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Ao rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, e assim que os abençoou, eu os salvei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês, e depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Eu fiz com que vocês vencessem a todos. Antes de vocês chegarem, expulsei os 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas, nem pelos arcos e flechas de vocês que eles foram expulsos. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado, e cidades que não haviam construído, e vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas, e parreiras e oliveiras que não plantaram. Josué terminou dizendo: Portanto, agora temam a Deus, o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis, esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu: Nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor nosso Deus quem tirou a nós e os nossos pais da escravidão na terra do Egito. E vimos as grandes coisas que ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nessa terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois ele é o nosso Deus.
Josué disse ao povo: Vocês não podem servir o Senhor, pois ele é Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. O povo respondeu: Que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor. Então Josué disse: Vocês mesmos são testemunha do que escolheram servir a Deus, o Senhor. Sim, somos testemunha, responderam eles. E Josué continuou: Então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: Serviremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos aos seus mandamentos. Assim, naquele dia, Josué fez um acordo para o povo e ali em Siquém lhe deu leis e regulamentos. Josué os escreveu no livro da lei de Deus e em seguida pegou uma grande pedra e a colocou ali debaixo da árvore sagrada, no lugar onde adoravam a Deus o Senhor. E disse a todo o povo: Olhe para esta pedra, ela será a nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunha contra vocês para evitar que abandonem o seu Deus. Então Josué mandou o povo embora, cada um para sua propriedade. A morte de Josué e de Eleazar. Depois disso, com a idade de 110 anos, morreu Josué, filho de Nun, servo do Senhor. Ele foi sepultado na sua propriedade em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, no lado norte do Monte Gaás. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu, e também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel. O corpo de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém, no pedaço de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 barras de prata. Os descendentes de José receberam essa terra como herança. Eleazar, filho de Arão, também morreu e foi sepultado em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tinha sido dada ao seu filho Finéias. Amém? E assim finalizamos o livro de Josué e amanhã damos início ao livro de Juízes. Te espero amanhã, que Deus te abençoe e até lá.